sim, um ano bastante movimentado e que, com satisfação, a gente termina ele, né, com um saldo extremamente positivo e já se projetando para 2026. O vice-prefeito, o prefeito em exercício, Silvestre, que ele brinca comigo, que eu sempre vivo 4, 5 meses de antecedência às coisas. E é assim mesmo, porque nós precisamos de planejamento, né, para a gente começar, por exemplo, esse ano letivo agora de 2026, que vai começar dia 23 de fevereiro, nós já iniciamos o planejamento dele lá em outubro, né, para que ele possa ter todas as atividades dele organizadas. No esporte, nós já tivemos que organizar também com antecedência agora o torneio que vai ter de vôlei de dupla, né? Estamos aí com a inovação de organização da Copa de futebol. Então, tudo isso precisa uma boa organização para isso acontecer. Então, mas de toda essa movimentação, é uma gratidão para mim estar, sim, de volta a Ibirubá, como você falou, Cristiano, porque essa semana eu escutei de uma pessoa e ele disse assim, Ibirubá tem uma magia. E aí alguém falou, mas o que? Me explica essa magia. Daí ele falou, eu não tenho como explicar, porque é uma magia. Eu não tenho palavras que expliquem isso. E agora, escutando você aqui de manhã cedo, eu acho que se confirma isso, né, Cristiano? Exato, é uma coisa, eu sempre achei que Birubá era diferente, por ter uma relação já de antes, né, por conta da minha família, que algumas pessoas são daqui de Birubá, eu então na minha infância, na minha adolescência eu vinha para cá, mas era uma outra relação, né. Aí quando eu vim morar para cá, eu percebi assim, minha esposa disse assim, eu não sei se eu vou gostar de morar nessa cidade, porque tu vê, não, é bem diferente de Cruz Alta, né, e tal, e coisa, mesmo sendo aqui, eu digo sempre que passou da esquina São Carlos é outro mundo, a gente entra numa outra dimensão. E hoje eu não penso a minha vida longe de Birubá, assim, hoje a minha cidade, eu amo, eu defendo ela, eu brigo por ela, se falarem mal dela eu xingo, porque é uma comunidade que de fato tem um diferencial, assim, tem uma essência que não é em qualquer lugar que tu encontra. Né? Isso mesmo. Então, a gente sabe que a gente tem que contribuir com essa comunidade de forma favorável, né? Se nós fizermos parte desse ambiente, eu defendo muito, assim, o desenvolvimento de Birubá através da primeira infância, da criança, do adolescente, né? E também cuidando dessas famílias que têm esse olhar. Então, todo o nosso movimento esse ano, ele foi justamente para isso, estabilizar algumas questões, porque a gente teve muito, você acompanhou, né, Cristiano, no início do ano ali, aquela falta de auxiliar, falta de professor, falta de limpeza, tudo. Então, isso, ele veio se estabilizando e veio dando maior segurança aos pais também, tanto nas creches quanto nas escolas infantis, quanto nas escolas de ensino fundamental, né? E para os próprios professores, né? Que podem saber que eles podem ter confiança nessa gestão da educação que está aqui frente, né? À frente para trazer o melhor. Então, nós implantamos vários projetos o ano passado, que até não divulgamos tanto para que aquilo pudesse realmente começar a apresentar os resultados. E esse ano a gente vai realmente consolidar várias coisas dentro da área da educação. E a cultura foi muito, muito, muito movimentada, né? Cultura com eventos e retomada de várias ações da cultura, junto com a Liliane, nossa coordenadora, pessoa também fantástica, né? Que organiza tudo isso, assim como o coordenador do esporte, o Zico, que também teve toda a dedicação para nós retomarmos algumas questões no esporte. Então, foi muito satisfatório a gente estar à frente dessa secretaria. Muito bem, Vivi. E qual foi, assim, em 2025, assim, o grande desafio que tu pegou, assim? Do ponto de vista estrutural, eu acho que minimamente todas as escolas estavam ali, né, funcionando, né, algum problema aqui, outro ali e tal. Eu vi que teve também um processo muito interessante no início, eu falo
por conta da relação com a educação infantil, que foi os mutirões que as direções e os pais, né, fizeram naquele primeiro momento ali para dar uma organizada naqueles problemas que eram mais emergenciais, né? Mas teve alguma coisa assim que tu te preocupou, assim, que disse, nossa, isso aqui vai ser duro da gente enfrentar? Sim, eu me preocupo muito com os índices de qualidade de Ibirubá, porque Ibirubá já foi referência na região como exemplo de várias iniciativas na área da educação. Uhum. E os índices que são medidos pelas provas externas, que nem a Prova Brasil, o SAER, SAEB, essas provas assim, os indicadores de Ibirubá não são mais tão favoráveis o quanto eram. Isso é uma preocupação que eu tenho, e isso não se resolve em um ano, né, Cristiano? A gente tem que ter vários investimentos em relação a isso. Isso foi uma coisa que me impactou bastante, né? Que mesmo a gente tendo professores de excelência em Ibirubá, essas questões curriculares elas estão meio travadas. Então a gente está investindo e acredito que em 3, 4 anos isso vai estar bem amenizado, né? E Ibirubá retornar ao topo da referência aqui na região. Certo. E que análise que a senhora faz das comemorações dos 70 anos de Ibirubá? Eles foram a contento do que se esperava porque ela foi muito aguardada, assim, né? A prefeita Jaque, já no primeiro dia de governo, na primeira entrevista que ela deu, ela disse, olha, os 70 anos não vai ser num dia só que a gente vai comemorar, vai ser durante todo o ano, né? E foi o que a gente viu efetivamente, né? A gente viu a questão, por exemplo, da Expo Ibi, que teve um papel fundamental, foi uma feira à altura do aniversário do município, a senhora estava lá correndo para todo lado lá para que tudo acontecesse dentro do sucesso que se esperava, mas além disso tiveram várias atividades culturais, pedagógicas, né? A gente teve concurso de escolha de mascote para feira, a gente teve várias atrações e teve também um fator que eu acho que é importante trazer e que talvez é uma surpresa, porque no debate da polarização se dizia que um governo do PL seria um governo voltado para si, né? Uhum. E o que a gente percebeu assim na prática do dia a dia do governo municipal aqui é todas as ações que envolvessem questões que mexessem com o sentimento da comunidade, né, que mexesse até com a paixão das pessoas pela cidade, houve essa participação, né, ou seja, foram concursos, né, atividades, editais, tudo mais, para que a comunidade se sentisse parte disso, né. Então isso, digamos assim, para esses 70 anos, e eu cito como exemplo aqui, além do mascote da Feira do Livro, a Casa do Papai Noel, que acabou se tornando o grande, né, a grande estrutura, né, a contento, numa praça que estava linda, uma decoração maravilhosa no Natal, né, e tudo isso a gente sabe que foi feito com a participação da comunidade, né? Sim, sim, com certeza. E a gente tem muito a agradecer, né? Porque, bem como você falou, esse é o viés do nosso trabalho, né? O trabalho é a mobilização coletiva, né? Eu acho que é uma falácia quando se diz que o PL tem essa estrutura que não é essa. É sim, já diz, né? A liberal, ele é ligado a essas questões, né? E a gente defende, sim, Deus, pátria e liberdade. Então, e família, né? E todos os nossos eventos, eles foram focados para as famílias, acreditando no potencial da família, né? Que ela se sinta bem nesses ambientes. Então, desde o início do ano, quando foi organizado o marco dos 70 anos mesmo, no dia 28, ali naquela semana, já foram eventos focados nesse rigor. E eu sou meio tradicional, sabe, Cristiano? Acho que tu também é. Eu entendo que no coletivo da praça, a gente tem que selecionar as músicas que a gente oferece para a população. Agora, lá, num show fechado, aí faz as músicas que quiser. Mas no ambiente coletivo, a gente tem que selecionar, porque nós estamos trabalhando com educação. Então, essas músicas também têm que trazer essa relação, né? De que tipo de letra que a gente quer que as crianças escutem,
né? Então, isso sim, isso é uma seleção que a gente faz. Porque nós estamos no espaço público e a gente tem que ter cuidado. E nas escolas, mesma coisa, né? Tem que selecionar o que nós vamos usar de forma educativa. Porque todo evento da cultura, ele também é educativo. Então, a gente tem que sempre somar essas duas questões. Então, lá desde fevereiro, né, organizando essa relação também com as entidades de serviço filantrópicas, né, que são ali colaborando. Depois, a Páscoa, a gente deu um pequeno gosto, assim, também da decoração de Páscoa, que nunca tinha sido feito, né, Cristiano? Agora, esse ano, a gente vai repetir. Dia das Mães nas escolas foi retomado em todas também, porque sempre a criança tem a representação de alguém que é a mãe dela. Não é que seja a mãe, mas é uma representação. E assim por diante. E os eventos compartilhar contigo, que para mim também foi muito lindo, assim, foi o desfile da Semana Farroupilha ali, com né? certeza. Que envolveu toda a rede. Foi maravilhoso, maravilhoso ver aqueles pitoquinhos lá, tudo de bombachinha, de boininha e tal, né? Declarando esse eu sou, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e tal. E tenho certeza que antes do desfile teve muito trabalho pedagógico dentro da escola sobre a cultura gaúcha, né? Então, eu acho que os tradicionalistas, o pessoal do CTG, os piquetes, todo mundo ficou maravilhado, porque nunca Ibirubá teve um desfile, né, do 20 de setembro à altura como foi aquele. Inclusive, tinha um certo medo, uma certa crítica, porque foi mudado do 20 de setembro, né? Que ia perder um pouco a essência, muito pelo contrário, ele ganhou um tamanho que foi uma grande novidade, né, Vivi? Sim, foi, E isso tudo soma, né? E acho que a comunidade, ela esperava isso também dessa gestão, né? Nessa característica dessa gestão. E a Feira do Livro foi fantástica, né? Junto à Feira da Cultura, que foi fantástica, foi a primeira vez que foi feita. Então, toda aquela valorização cultural aqui da região. Aí, depois, Semana da Pátria mesmo, com todas essas ações, e Semana Farroupilha, então, culminando com esse desfile. E esse ano de 2026, ele ainda será mais evidente, Cristiano, porque o CTG faz 70 anos esse ano. Né? O Ibirubá faz 71, mas a tradição mesmo, o órgão, né, tradicionalista, vai fazer 70. Aí, depois, nós tivemos a Semana da Criança também, a gente fortaleceu aquele elo no ano passado, né, com vários eventos distintos ali, tirando um pouquinho aquele foco da Casa de Cultura, mas levando para dentro das escolas. Você acompanhou, né, as lonas que a gente tinha ali, aquele movimento que foi feito. Além do Dia da Criança lá na feira, né? Isso. A semana que antecedeu a feira foi feito a Semana da Criança nas escolas. E lá na feira, toda essa área cultural para nós era uma preocupação, porque além da área comercial, para você movimentar uma feira, você precisa da parte cultural muito forte, com shows bons, com todo tipo de característica, né? A variedade de ações, trazer a terceira idade, trazer as crianças, trazer a mulher, trazer o jovem, né, para a feira. E o Natal, então, foi tudo que a população esperava, né? Todos esperavam que a gente pudesse trazer de volta esse Natal lindo que Ibirubá tem, que virou até ponto turístico da região, né, Cristiano? O pessoal veio. E agora tem pessoas que me pedem, mas por que vocês estão tirando os enfeites de Natal? Me deu uma tristeza quando eu passei lá na praça que o pessoal estava removendo. E agora? Né? Meu Deus, assim, como se as pessoas tivessem ficado órfãos, né? Mas faz parte, né? E aí a casinha, agora todo mundo pergunta também, e a casinha vai virar o quê? Isso aí a prefeita vai dar uma surpresa com essa casinha daqui uns dias, né? Porque aí Papai Noel vai ter que ir embora, né? E agora? E daí vai botar no Airbnb lá, né? O pessoal vai usar para outra coisa durante o período, depois o Papai Noel aluga de novo, né? Vamos dar uma passadinha no muito profissional, sempre está disposta a ajudar o próximo. Agradeço a Deus por estar junto com você na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá, diz o Rude aqui. A Gabi
e todo o trabalho, sucesso vive, Deus abençoe, grande exemplo de mulher batalhadora e guerreira, sempre recebe a gente com muito carinho e educação, desde o tempo do General Osório, grande diretora, te admiro muito, sucessos. Foi diretora do General Osório? Fui durante 5 anos diretora no General Osório. Olha só. Foi depois que a professora Margot saiu, aí eu assumi. Eu fui 2 vezes eleita diretora lá, né? E a segunda vez que eu fui eleita, eu atingi, na segunda vez, 93% de votação de que os pais queriam que eu permanecesse. E foi um tempos áureos da escola. Nós tínhamos, na época, em torno de 1.400 alunos, só no General Osório. E eu tenho uma relação fantástica com estas pessoas, que eram nossos alunos na época, e os familiares. Tanto que essa região ali da Progresso, Hermani, toda essa região aí do centro, que sempre foram nossos parceiros ali, até hoje lembro, como a Gabi, no caso, que era minha aluna, e outros também, porque eu encontro todos na rua aí, né? Mas um diferencial nós tínhamos, Cristiano. Eu tinha 2 excelentes presidentes, do CPM, que era o Jackson Sick, e do Conselho, que era o Vanderlei, da Progresso. E a escola andava que era um piano, porque eles eram nossos parceiros. E isso também na rede municipal foi importante, Vivi, você ter ali um conselho, um CPM, eu não sei se nas municipais tem também as mesmas estruturas, né? Mas para ajudar as direções ali a tocar o trabalho. Sim, isso foi uma meta que logo no início do ano nós colocamos. Todas as escolas reestruturaram seus CPMs, justamente para dar esse perfil, né? E isso motivou as várias participações dos pais durante o ano nas escolas municipais, né? E eu tenho relato de muitos pais assim agradecendo essa retomada, porque alguns eram chamados nas escolas só por uma questão disciplinar e agora não, a gente chama as famílias para a escola para participar da escola, né? Então tiveram eventos maravilhosos em todas as escolas durante o ano com a participação das famílias, né? Vive 2026, vamos a esse balanço aí mais rápido. Tu já tinha vindo no final do ano falar um pouquinho mais aprofundado sobre 2025, né? Mas vamos falar de 2026. Tem a questão da educação infantil, que já está bombando, né? Que nunca para, né? Então, queria trazer um pouquinho desse relato de como está esse mês de janeiro aí nas escolas, nas EMEIs, né? E ainda dentro da educação infantil, a questão aí da grande novidade para o ano, né? Que é aí a construção, né? De uma nova EMEI, né? O pessoal mais no popular diz uma creche, né? Mas é uma nova EMEI que vai ser aqui no bairro Planalto, né? Se não me engano, né? E já está ali a área já sendo colocada a infraestrutura e tal, mas é um investimento muito grande, né, Vivi? Daí a pergunta que se faz, está dentro do Proinfância, financiamento federal, ou vai ser com recurso do município? Como é que o município vai buscar, né, as condições, porque tirar tudo do bolso do município não vai ter como, né? Nós fomos contemplados por um projeto específico, né, de infraestrutura no Brasil. Então, há um investimento por parte desse programa, né, que esse programa ele visa financiamentos a longo prazo, né, que 5 milhões foi contemplado. E aí, depois do que necessita de mais investimentos, o município vai fazer. Mas, para iniciar, vai ser por esse investimento, né? Nosso projeto foi aprovado, poucos no Brasil foram aprovados para isso. E aí, a partir disso, é que vai ser feita essa construção. Só que ela é de longo prazo, né? Porque é uma estrutura grande, é uma estrutura para até 200 crianças. Ela vai estar sendo construída e tem que licitar tudo. Do berçário ao jardim. Sim, ela é de todo o nível, de 0 a 5 anos. Mas eu acredito assim que o nosso grande boom para 2026 é que, primeiro, você deve ter acompanhado agora nas redes sociais que nós estamos reformando as escolas. Sim. Né? E já tivemos um grande investimento, por exemplo, na Olga, né, que ganhou uma mega escola para onde ela estava. Aumentou lá o número de vagas, prof? Sim, nós aumentamos. Nós aumentamos o número de vagas em
praticamente todas as nossas unidades, porque a gente está refazendo algumas salas, organizando e tal. Aqui mesmo na Ângela Souza, que é no centro, que é muito disputado, as vagas ali, nós estamos com uma pequena reforma que vai propiciar um aumento ali de alunos. E com isso também quero agradecer aos proprietários desses prédios, né? Porque Birubá tem uma característica que não tem quase prédio próprio. Isso é muito ruim, né? E os proprietários são nossos parceiros. Lá na Pôr do Sol, também o proprietário, muito nosso parceiro, e nós estamos fazendo um investimento muito grande na infra daquela escola para melhorar a qualidade de atendimento. Pôr do Sol, ela é dividida, né? Daí vai juntar isso ou vai continuar? Não tem como juntar, mas nós vamos colocar todos internos ali para dar mais mobilidade, né, para as crianças ali. A escola Hermani, no caso, também está em plena reforma, e a escola Floresta e a Santa Terezinha, elas estão em atividade. Porque nós temos escolas infantis e creches que permaneceram funcionando em janeiro, porque também há necessidade daquele pai trabalhador que não tem onde deixar o seu filho, né? Então, nós tomamos com decisão, junto com a prefeita, que nós manteríamos 4 escolas polo em funcionamento. Então, essas 4 estão em funcionamento e estão lotadas de criança, né? E juntou, por exemplo, a escola Arthur Canes, que é lá da Hermani, junto com a Progresso. Então, esses alunos estão juntos na Progresso. E assim a gente fez em várias escolas, né? Os que permaneceram nas férias, né? Para que a gente possa atender esses pais trabalhadores. E agora, fevereiro, então, não. Agora, fevereiro retorna às escolas tudo ao normal. Mas nós temos, aproveitando, né, a tua fala anterior, nós temos uma meta esse ano, e é uma dos nossos slogans, é que creche também é escola. Então, trazer esse viés de que a criança que está matriculada, ela tem educação desde que ela entra, indiferente se é creche ou se é escola infantil ou se é ensino fundamental. Porque na creche, quando é só creche, que é de 0 a 3 anos, que nem aqui a Ângela Souza, nós também temos a preocupação educativa. Ela não é feita só para cuidar, ela também é feita para educar. Não é só dormir e trocar fralda. Não, então isso a gente vai intensificar esse ano. E também está na Câmara de Vereadores para ser aprovado segunda-feira o nosso perfil de inovação pedagógica, que nós vamos trazer para as escolas agora os professores de música, professor de teatro, a informática, né? Para isso a gente vai precisar contratar professores específicos dessas áreas. E estamos aguardando a aprovação dos vereadores na segunda-feira, né? Para que a gente possa iniciar essas contratações. Isso sim será uma inovação, Cristiano, né? Nas pessoas, e será um investimento nas pessoas, porque essa é a grande sacada. Não adianta eu ter grandes prédios, tudo bonito, né? Se eu não faço investimento nas crianças. Então, nós vamos investir muito nas crianças, nesses novos projetos esse ano, e eles vão dar muitos resultados até o final, né? Desde as escolas infantis e ensino fundamental. Eu quero, para fechar esse assunto da educação infantil, existe hoje um déficit de vaga muito alto ainda, Vivi? Por exemplo, existe uma fila grande? Como é que está isso? Não tem mais assim aquela fila muito grande. Nós temos ainda, né? Agora nós fizemos em início de dezembro um período de monitoramento ali das vagas, né? Naquele minuto nós tinha fechado, estava zerado. Mas agora já apareceu novamente. Então, nós estamos recebendo NASP, porque agora a gente nós estamos com um banco de vaga central na secretaria. Os pais não procuram mais as escolas, eles procuram direto a secretaria. Bom. Porque daí ali a gente redireciona, né? E também tem a real situação, né, que nós estamos vivendo. Então, há sim uma procura agora, né, ainda de vagas, que nós vamos finalizar esse levantamento ali pelo dia 10 de fevereiro para ver como a gente vai realinhar. A gente está com uns planos B aí de abertura. E é muito também essa fila vinculada a desejo geográfico, né? Ou seja, o pai quer botar na escola que seja do caminho do trabalho, né? Assim, nem sempre fecha as coisas, né? Então, por isso que acaba tendo isso.
E agora nós vamos... oportunizamos, Cristiano, aproveitando, no início de dezembro foi oportunizado a todos os pais que quisessem fazer transferência de escola. E aí nós fizemos vários movimentos internos para ajustar isso que você estava falando. Então, alguns pais ajustaram, conseguiram ajustar ali, né? Bom, secretária, saindo da educação infantil, vamos para o ensino fundamental, né, básico. A gente tem uma estrutura fenomenal no nosso município, uma educação de qualidade. Eu tive o prazer de trabalhar esse ano com a Escola Rincão Seco, que é de uma qualidade pedagógica dos professores, os alunos. Lá tem pessoas da cidade que vão estudar lá porque gostam da escola, do modelo, né, de educação da escola. E a gente tem aquelas avaliações que a senhora falou ali no início da sua fala, né? Como é que a gente virou de 25 para 26 nas provas que fizemos, né? E o que ainda tem de desafio para este ano aqui em Birubá, se tratando daí do primeiro ano, enfim, do pré até o nono ano. As provas foram aplicadas em novembro, né? Então a gente não tem ainda o resultado, porque isso é feito a nível federal e estadual. Então a gente está aguardando para ver como é que foi, né? Mas nós tínhamos feito um investimento já desde agosto, com várias ações para minimizar, né, esses dados que não estavam bons. Aí temos que aguardar agora para ver como que tá. Mas a gente vai continuar investindo ainda em 2026 nisso, né? Com laboratórios de aprendizagem nas escolas que nós implantamos. Então, aquele aluno que tem dificuldade na matemática, ele vai participar desse laboratório para que no contraturno, ou seja, fora do período da aula, ele tenha um outro professor que vai, né, fortalecer isso com ele. E, para esse ano, nós estamos criando o núcleo de alfabetização, ou seja, nós vamos iniciar a alfabetização da criança no pré, primeiro e segundo ano, né? Mas nós já vamos iniciar no pré. E para isso nós estamos consolidando esse núcleo, que vai fazer o quê? Vai especializar os professores na área da alfabetização. Para não haver mais assim, esse ano eu vou dar aula no primeiro ano, aí o ano que vem eu vou dar no quarto. Não. O professor que vai entrar para pré, primeiro e segundo, ele vai ficar ali, ele vai receber a formação e qualificação para aumentar a capacidade metodológica de atividades ali para as crianças e que a gente melhore os índices de alfabetização do município. E aí esse professor também, a gente está tendo a cautela de que se ele tem um segundo ano de manhã, ele vai ter à tarde também, porque, né, ele vai se especializar, então ele vai poder transformar isso em muitas coisas. Isso vai dar muito resultado. Em 2, 3 anos, nós vamos ter aumentado muito o nosso índice, porque a capacidade dos professores, ela vai estar ali focada, né, nessa ação. E os pais vão notar a diferença também, porque nós vamos fazer investimentos próprios para essa área. E também turmas de 4º e 8º ano vão receber material diferenciado para fazer a preparação e investimento neles, para que o ano que vem tenha SAEB de novo. Então, esse ano a gente já vai começar a preparação, para que no próximo ano, né, tenha resultados significativos. E aí também essa implantação do novo currículo, né, com atividades diferenciadas. É desafio e mais desafio, secretária. Eu preciso tocar num tema que talvez não seja tão... Não digo positivo a palavra certa, porque sempre tem que olhar o lado positivo, inclusive das dificuldades que a gente enfrenta, mas que é um tema que mexe muito com as famílias, né? Que é do TEA, né? Que é as crianças autistas, né? E a gente sabe que, para além da saúde, né, a educação tem um papel fundamental nesse processo. Eu acho que não dá para a gente encarar a escola como um espaço de terapia, né? A escola é um espaço de aprendizagem, né? Mas ela precisa ser acolhedora, né, para todas as crianças, né? E aí a gente percebe assim que há uma certa observação por parte dos pais em relação a número de cuidadores de atendimento lá dentro, de educadores lá para atender. Como é que está
sendo possível construir assim um cenário que deixe as famílias seguras, né, que deixem as nossas crianças que têm o espectro autista prontas para se desenvolverem plenamente e que deixe o município também com o sentimento de que está fazendo a sua parte. Nós formamos dentro da Secretaria o núcleo específico, né, de educação inclusiva e diversidade. Esse núcleo ele trabalhou várias frentes, inclusive a nova triagem, né, que foi feita esse ano de 2025 e que agora, inclusive, a gente está anunciando nas redes sociais e nas notícias a necessidade dos pais atualizarem esses dados lá na Secretaria da Educação para que a gente possa realmente ter total certeza de qual é a ação que nós temos que fazer para ter o maior desenvolvimento dessa criança. O que a prefeita determinou ano passado é que nós tivéssemos o olhar da educação, da assistência e da saúde juntos para essas crianças. O que talvez anos anteriores estava recortado, né, só na saúde. Uhum. E isso não é, como todo mundo sabe, não é uma doença. Uhum. Faz parte do desenvolvimento da criança. Uhum. Então, nós temos que olhar essas crianças de espectro autista com esse olhar de desenvolvimento, não de saúde, né? De tratamento, vamos dizer assim, de saúde. Então, para isso, nós reestruturamos, a educação passa a ser a observadora, a acompanhadora dessas crianças, né? De 0, no caso, todas que têm laudo, né? E faz o abraço ao tipo de terapia. E também cuidando da sobrecarga de terapia que algumas crianças estavam tendo, desnecessárias, né? Para que realmente aquilo seja prazeroso para ela. Então, nós fizemos várias atividades, tentamos alinhar várias questões e acho que agora deu o giro necessário para o acompanhamento. Nós vamos fortalecer as salas de AE, que são as salas também de atendimento especializado nas escolas, porque esse aluno ele precisa ter um outro tipo de atendimento, né? Uhum. E agora, terminado o levantamento de dados que está sendo feito, a gente novamente redistribui os tutores dentro das escolas, que daí são feitos ou por auxiliares de ensino ou por estagiários, né? Esses dois profissionais, no caso, que estarão em atenção a essas crianças nesse lado do cuidar, porque o educar é o professor que faz, mas esse outro lado mais atencioso, né? Tem que ter mais alguém. Só para a gente entender, então, Vivi, hoje a gente pode dizer, por exemplo, que com a centralização desses atendimentos na Secretaria de Saúde, com esse núcleo, a gente consegue ter um número estatístico ali para dizer, olha, Ibirubá tem tantas crianças que desenvolveram, porque se tu analisar o número de atendimentos que a gente faz, principalmente na saúde, com o número de associadas na AMA, né? E o número da educação nunca fechava, né? Era sempre diferente, né? Então, agora é possível a gente ter uma ideia geral até por conta do financiamento, porque hoje o município meio que banca sozinho, né? Esse atendimento integral, e a gente sabe que o Estado tem responsabilidade sobre isso, a União tem responsabilidade sobre isso, mas para isso precisa estar ali no cadastro, precisa estar organizado ali, né? Isso. E hoje é possível fazer essa estatística. Sim, porque até a gente está justamente fazendo esse chamamento aos pais, porque alguns pais ainda estão sem laudos. Uhum. E isso atrapalha o atendimento da criança, né? Então, a gente está fazendo esse chamamento, a Secretaria da Saúde fez essa aproximação com o pessoal da coordenadoria de Cruz Alta também, né? Para poder fazer os lançamentos, porque se nós olhávamos no estado, o lançamento na saúde de crianças com autistas era 0 em Ibirubá. Não estava sendo lançado no sistema. Então, como que tu vai reivindicar um serviço que tu nem diz que é necessário? E esse mesmo cuidado a gente teve na educação. A professora Marleide, que coordenou o censo ano passado, né?
ela, de escola em escola, foi fazendo o levantamento ali junto com o pessoal do núcleo para lançar no censo isso, porque tem que aparecer nos censos as crianças, né, de todo tipo de PCD que a gente tem, não só os autistas, outros também tem que aparecer, né, para justamente podermos ter projetos específicos, senão não tem como é que tu vai comprovar que tu tem, se tu não lança no sistema, né? Então, acredito que agora sim, até nós estávamos, e agora também a gente tem essa distinção, o que é nível 3, o que é 2, o que é 1, o que é 2 com associação de outras comorbidades, que torna ele, às vezes, mais grave que um 3, né? Então, todo esse olhar para essa criança, a gente esmiuçou nesses últimos meses para poder ter o maior cuidado com ela e com as famílias também. Muito bem, muitos comentários aqui, o Zico Capone também deixando um abraço para mim, muito obrigado, Zico, né? E para a secretária Viviane, é um prazer fazer parte dessa equipe da educação, estou sempre aprendendo com a Viviane, um abraço para todos, ele sempre vem aqui, né, e quando a gente entrevista o Zico aqui, ele diz, olha, essa semana a secretária me chamou lá no gabinete e disse que eu tenho que correr atrás de projeto, que eu estou correndo atrás, né? E eu acho também, Vivi, entrando nessa questão do desporto, tu como chefe, comandante em chefe ali da secretaria como um todo, né, tem que estar por dentro desses assuntos, né? A Copa Ibirubá é a grande novidade também, né, que sim. dá uma outra dinâmica, valorizando principalmente, né, os desportistas locais. Eu acho que vai trazer um aprendizado bem grande, né? Sim. Isso aí surgiu justamente em decorrência do ano passado estar organizando o campeonato, né? E a gente teve várias situações ali que não era assim de valorização da comunidade, né? E também um investimento muito alto para 4 times, então junto com a prefeita a gente teve uma reunião e ela junto conosco bateu o martelo. Não, nós vamos valorizar as pessoas daqui, quem tem título aqui, quem mora aqui, quem, né, realmente é daqui. E vamos fazer uma outra estrutura que é a Copa. E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar, olhar em outros municípios também, né, como estavam sendo feitos. E o Zico prontamente comprou essa ideia e veio e organizou, né, e aí está o resultado. Porque até ontem ele me mandou a mensagem que já tinha 11 inscritos, intencionais, né, de intenção. Para o campeonato que estava com dificuldade para juntar 4, né? Deu uma... E que vai ser um espetáculo muito diferente, né? Onde novamente vai entrar isso. Vamos reunir as pessoas da cidade, vamos trazer as pessoas aqui. Até tem alguns times ali que o Zico me passou, eu pensei, mas meu Deus, onde é que é isso aqui que a gente não tem nem, né, noção? Ou seja, as pessoas se auto-organizaram, fizeram esses... Exemplo disso, os senegaleses, por exemplo, né? Uma comunidade internacional que já foi acolhida em Ibirubá e que agora vai ter um time de futebol próprio para disputar a Copa. Né? E vai favorecer o quê? Que as famílias participem e que não vá estar concentrado num campo, né? Porque a proposta do regulamento é girar nos campos, né? Tanto da cidade quanto do interior. E esse movimento aqui vai ser importante. Secretário, eu falei com o nosso querido Jair Corteganha na entrevista essa semana e ele comentou comigo das alterações que foram feitas no plano diretor e entre elas a possibilidade de abrir para os empreendedores da área hoteleira e de alimentação e de paradouro e tal poder usar áreas na 223 para botar esse tipo de empreendimento, né? O que acende aí a importância, né, e o olhar da administração para ver a questão do turismo, né? Eu lembro que eu entrevistei a senhora aqui, a senhora disse, não, é uma coisa de cada vez, a gente está estruturando, pegando por partes e tal, e agora já dá para a gente começar a sonhar um cenário para a questão do turismo em Ibirubá? Sim, 2026... Nós já estamos com um plano estratégico diluído, né, junto com a Liliane, para essa questão do turismo. Como nós vamos alavancar ele esse ano, até porque era necessário fazer alguns cadastros que estavam desatualizados a nível do Ministério do Turismo, né, em Ibirubá, e também os próprios empreendedores nessa área, né, ter também os seus cadastros. Então, esse investimento ele é importante. E esse empreendedor da área do turismo, ele terá
também interagir com outros núcleos de turismo para poder alavancar. E aí também o Conselho Municipal de Turismo, né, foi reativado. Hoje a presidente é a Josi, para que a gente possa também captar recursos nessa área. Então, existem ações já encaminhadas, né? Eu sempre brinco com a prefeita Jaque, que está sendo feito novamente o desassoreamento do rio ali, né? Do Puxeretê. E que área linda aquela ali para nós transformar em pontos turísticos, né? Pela natureza que existe ali. O Bangu sempre quer fazer junto do Bangu ali umas trilhas ecológicas, né? Então, são coisas que a gente tem que investir para chamar esse turismo rural que nós temos aqui nesse município, né? E aí a Liliane vem com algumas novidades, sim, para esse ano, mas vamos deixar que ela retorne das férias dela, né? Então, nós temos, por exemplo, Cruz Alta, que está focando na questão do turismo religioso, né? Com o anúncio, já tem lá a Nossa Senhora de Fátima lá, e agora está anunciando a construção de uma cruz gigante lá para fomentar ainda mais essa parte. E aqui em Birubá, o que a gente percebe é que o que movimenta aqui é a nossa tecnologia a partir das indústrias. Então, são muitos eventos que acontecem promovidos pelas indústrias e que trazem pessoas para Ibirubá. E, claro, o nosso agro, né? A nossa agricultura. Então, casas aí de turismo rural e tudo mais. Então, é um potencial que realmente nos desafia, né? Eu sou entusiasta do Rota das Terras, assim, mas acho que, mesmo ele tendo um trabalho extraordinário, nós, moradores da Rota das Terras, não valorizamos ele, né? Quando sobra um dinheirinho, o pessoal quer ir para a praia, quer ir para Santa Catarina, quer ir, né? Em vez da gente criar roteiros aqui na região para valorizar isso, né? Mas que bom que há essa preocupação. Cultura, vamos dar uma passadinha bem rápida, assim, o que tem para esse ano na parte da cultura, secretária? Nós temos, então, para esse ano, a retomada novamente festejo dos 71 anos agora, né? Que daqui uns 2, 3 dias a gente já vai lançar a programação, que já está tudo certinho, só estamos esperando os últimos, a parte do marketing ali para lançar. E nós teremos, então, como inovação na parte da cultura, nós vamos fomentar os grupos, né? Chamamento novo para a integração dos corais, né? Vamos retomar a banda municipal, que nós já estamos em tratativa com o Timóteo, que é um grande músico também, né? Para retomar essa banda no município de Birubá, com os instrumentos. Estamos na busca de emendas parlamentares para comprar novos instrumentos também para essa banda, que também já tivemos, né, histórias em bandas municipais aqui, né? Com isso, também incentivar as escolas a retomarem as suas bandas, para, quem sabe, num futuro desfile elas estarem, né, Cristiano? As suas bandas marciais. Com as suas bandas escolares. E grupos, né, que nós estamos no credenciamento já para a formação de grupos de teatro e grupos de dança, né? Junto com o CTG também. Birubá tinha um festival de teatro muito tradicional antigamente aqui, né? Que era disputado no estado inteiro, vinham grupos do estado inteiro. Esse ano nós já botamos no calendário da Casa de Cultura e das escolas, nós vamos ter uma semana de festivais. Serão festivais de teatro, festival de música, festival de cultura, num termo geral, né? E junto com as escolas. Então, já com esse intuito, né? Da formação de cultura mesmo. E a Feira do Livro? A Feira do Livro, esse ano, ela ficará só como Feira do Livro mesmo. Nós não estaremos agregando a ela, esse ano, a Feira da Cultura, porque a cultura ela vai se mover de outra forma. Então, nós vamos continuar com a Feira do Livro itinerante esse ano nas escolas, que a gente já tinha feito ano passado, né? E vamos manter a Feira do Livro. A dimensão da Feira do ano passado, ela se repetirá em 2 anos, né? Porque esse ano a nossa intenção é fortalecer outras feiras, como a Feira de Ciências, né? Alternar, assim, um ano você faz forte a Feira do Livro, outro ano você faz forte a Feira de Ciência e as feiras e os festivais de dança, de teatro. Movimenta de uma forma muito mais dinâmica. Né? Porque você tem que... E não tem espaço para tudo isso em um único ano. E por isso que a gente tem que criar esse cronograma. Um ano uma coisa, outro ano outra, vai fazendo
esse movimento, né? Esse ano a gente não tem Expo IBI também, porque a Expo IBI é no próximo, né? Mas tem outras ações junto com a CISA que serão bem importantes. Secretária, para finalizar aqui, o calendário de eventos está fechado, ficou bom, vai ser lançado logo? Nós só estamos com um problema com a gráfica, né? Que ainda não nos entregou eles impresso. Mas ele já foi fechado, e nós tivemos reunião em dezembro, acho que foi início de dezembro, aí ainda foram feitos alguns ajustes durante o mês de dezembro, e aí ele foi enviado, né? Então, nós estamos aguardando somente a publicação dele, né? Tá certo. Uma pergunta agora a título de curiosidade. Quando a senhora assume a secretaria aqui, havia uma preocupação da senhora que a senhora fosse vista como a filha do Orlando Canitz e não pelo seu potencial pessoal como uma educadora? Eu nunca vou deixar de ser a filha do Orlando Canitz. Tá, isso é certo. Né? Até porque a família ela tem uma tradição muito forte aqui em Birubá, né? E meu pai e a minha mãe fizeram trabalhos de grande relevância para o município, né? Bom, inúmeros, né? Não tem nem como citar em poucos minutos. A própria caminhada, né? Era uma coisa que a minha mãe sempre me dizia: Vivi, você tem que retomar essa caminhada, porque na época que a minha mãe era secretária, se chamava Caminhada das Gerações. E as pessoas adoravam. Então, eu tenho esses exemplos, né, deles, tenho o sobrenome que eu carrego, mas junto a ele eu tenho também a minha trajetória. E aí você vê, como a Gabi Graminho falou aí, eu tenho minhas marcas. Sim, como profissional também, né, de muitos anos aqui, e isso as pessoas também reconhecem, porque elas me enxergam como aquela pessoa que já era a diretora de referência aqui em Birubá naquele momento. E também a grande parte da população sabe da minha trajetória fora de Birubá, né? Como também uma educadora de referência. Então, acho que essa soma de coisas é que faz a pessoa que eu sou, né? Essa soma de oportunidades que eu tive na minha vida, que Deus me concedeu, é que faz a pessoa que eu sou. Ter uma trajetória de família e não usar isso, mas sim usar o meu próprio potencial, porque não adianta tu só ser filho de alguém, né? Sim. Tu tem que também mostrar quem tu é, né? Certo. Uma coisa importante, eu fiz essa pergunta assim mais para te cutucar, assim, pelo sentido que a gente ouve bastante conversas de bastidores, né, Vivi? E o que a gente observa de fora é, com todo respeito a todos os secretários da gestão municipal, né? Mas tu é uma secretária que se sobressai nessa questão de relacionamento com a comunidade, né? Desde do teu aluno lá, da escolinha lá, da Hermane lá, até o dirigente mais importante, da entidade mais importante, buscando sempre parcerias, diálogos e tal. E isso te coloca num lugar de, digamos assim, de vitrine para um outro debate que vai além da tua capacidade profissional, mas que vai para a questão da capacidade política, né? Então, talvez hoje dentro do secretariado da Jaque, né, tu seja a secretária que mais se destaca no sentido de ter um horizonte político como alguém que vai disputar uma eleição, seja proporcional, majoritário que seja, né, mas que tem esse e que não chegou com esse perfil, né, que chegou para um perfil mais técnico e tal, né, inclusive divulgado desta forma: olha, na educação a gente vai ter uma doutora lá e tal, tem uma relação com a cidade, mas não adianta, a política também é parte dessa tua essência, né, e dessa ancestralidade que tu carrega do teu pai, da tua mãe, e provavelmente dos ancestrais antes, né? Sim, é que é uma soma, né? Cada um de nós, como ser humano, ele constrói uma trajetória, e a trajetória é feita das oportunidades que a vida nos concede, né? Isso que nos torna cada um único, né? Tu é único por tudo que tu viveu. A experiência que tu viveste agora, há poucos dias, também te transformou como pessoa, com certeza, né? Então, tudo isso nos favorece, né? Mas eu também tenho muito a agradecer à prefeita, né? Porque ela também proporciona isso, ela tem a confiança no meu trabalho, porque nós construímos isso há muitos anos atrás. Quando eu era secretária de assistência social,
A Jaque era minha assessora direta, né? Então, nós já construímos um pacto de fidelidade, vamos dizer assim, há muito tempo, né? E agora se retoma isso, né, com o meu apoio a ela nesse momento. E ela ter essa confiança no meu trabalho, ter a disponibilidade, né, de aceitar as ideias, de transformar, também faz toda a diferença. Porque imagina se fosse um prefeito que me podasse, né? Não, ela e o Tuta não, ao contrário, eles incentivam isso. Né? Então, isso também proporciona muito. Mas o meu perfil, agora tu já me conhece um pouquinho melhor, né, Cristiano? Ele não é... Eu posso ter esse viés político, mas eu não vivo ele. Eu vivo porque eu acredito na educação. Eu acredito nas possibilidades daquilo que eu posso ajudar as pessoas. Eu ajudo mesmo. Quem me liga, ninguém fica sem resposta. A gente sempre acha uma solução para aquilo e tu pode fazer uma pesquisa nos teus ouvintes aí que não faz de partido nenhum. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Né? Que eu tenho essa disponibilidade sempre de ajudar todo mundo. E isso é do meu íntimo, é do que eu aprendi a ser como pessoa. Isso eu aprendi em casa, isso é educação de casa. Né? E que se fortaleceu com uma educação acadêmica. Né? Então, somou as duas coisas. Mas todo o meu trabalho e da secretaria, eles sabem que lá o nosso trabalho é pela população, não é um trabalho pelo partido. Vivi, sempre bom conversar contigo. E só para finalizar, vamos fazer o serviço aqui. Volta às aulas é quando? As matrículas vão até quando? Como é que está essa organização aí? Isso, a nossa volta às aulas, nós temos 2 processos de retorno, né? As creches, elas já têm um retorno agora, dia 2 de fevereiro. Aí tem um período de adaptação das crianças ali, né? Das crianças de 0 a 3 anos. Então, elas já retomam, a gente tem ali uma semana de ajustes de horários, porque a criança de soco, ela não pode ficar todo o tempo na creche, né? E aí, depois, nós temos a retomada com o calendário oficial, que é dia 23 de fevereiro. Aí, sim, toda a nossa rede volta a funcionar com aulas. Os professores já voltam antes, né? Porque nós temos formações com os professores. E aí, dia 23 de fevereiro, então... recomeça todas as atividades, transporte, merenda, né, tudo nas escolas. Matrícula e rematrícula ainda está acontecendo ou já finalizou? Elas já finalizaram, mas a gente tem ainda lá na secretaria um banco, né, vamos dizer assim, de pré-matrículas, de quem ainda quer fazer, aí vamos ver se nós ainda teremos vaga. Alguns lugares a gente ainda tem vagas, né? E aí esses pais serão comunicados só mais próximo de fevereiro, porque é só transferências, na verdade, não tem mais, assim, novas matrículas, mas transferências. A gente tem recebido muitos alunos da rede estadual para a municipal, da privada para a municipal, com toda essa crise, né, Cristiano? Então, a gente está tentando ajustar isso. Secretária Cruz Alta está anunciando agora a criação da 2ª escola cívico-militar no município, né? Está no horizonte esse modelo de educação aqui em Birubá, em alguma estrutura das escolas já existentes, ou isso não é uma coisa da gente discutir agora? Olha, eu recebo pedidos de várias pessoas da comunidade, assim, que a gente cria essa proposta pedagógica aqui no município e que os pais possam ter essa opção desse modelo de escola. Mas o nosso problema hoje é onde fazer, porque nós temos pouquíssimos prédios, né, no município. A escola Hermani, ela vai ser a escola de referência turno integral. Então, ela já tem um propósito. Já tem um propósito, né? Nós temos a escola Santa Terezinha, que ela é de centro, ela é muito grande para se tornar uma escola cívico-militar, não tem como. Porque isso também tem que ser uma opção para o pai matricular, né? É um modelo pedagógico. E aí, né, a gente tem que ver isso, não está fora do nosso horizonte. Existem muitas pessoas que nos pedem esse modelo de escola, mas temos que construir. Temos que ir construindo. Secretária Viviane, não podemos deixar a pauta
se esvaziar, né? Mesmo tendo 2 entrevistas aí, a Rose Correia segurou um pouquinho ali hoje. E vamos então agradecendo sua presença aqui, desejando um 26 aí de muita conquista para a nossa educação de Birubá. É um ano complicado, né? Porque é ano eleitoral e daí os projetos eles têm que ser, principalmente para relacionar com o Estado e com a União, tem que ser mandado mais antecipadamente para poder conseguir garantir o recurso antes ali de que comece a ficar proibido, ou vire argumento, não podemos porque agora é período eleitoral e tal, né? Então é um grande desafio para o município, para a educação como um todo, e desejamos aí que seja um ótimo ano. A palavra final é sua. Obrigada, desejamos a todos realmente um ano. Eu adoro o ano par. Tu não gosta de ano par, Cristiano? Eu acho que o ano par ele é bonito. Sempre tem uma coisa no ano par, né? Ou é Copa do Mundo, ou é Olimpíada, ou é que tira a gente do foco do bairrismo, assim, a gente começa... Mas dentro das vibrações, eu vejo o teu colar aqui por baixo, mas as vibrações, elas são mais efetivas. Neste caso, eu sou do ímpar, do 7, do 3, do coisa, né? E aí, esse ano, por exemplo, vai ser 10, né? Vai ser 10. Vai ser 10, vai ser 1. Né? Então, ele é um ano com muita vibração. E a gente acredita nisso, né? Que a gente tem que ter pensamento positivo, sim, a gente tem que ter energias positivas para que tudo dê certo. Desejar a toda a comunidade, né, um excelente ano e que deixar nossas portas abertas sempre para qualquer situação que ocorra, que nos busquem, que falem, que proponham, né? Para que a gente possa coletivamente construir a educação, a cultura, o esporte e o turismo em Ibirubá. Muito bem, mandar um abraço para a Díria Sueli, lá do Rincão Seco, deixando um abraço aqui, a Vitória Baldo Miguel também, parabéns Viviane, Ciclédia Sperling, também excelente profissional, parabéns Vivi, Ana Salete Spengler também, parabéns Viviane, Sônia Susbacher, parabéns Viviane, ótimo trabalho. Inês da Mota, parabéns para especializar o professor permanente em cada série, acredito que vai dar resultado, amei o projeto. Jaqueline Saf Servieri também mandando parabéns para Viviane, um monte de gente, Keila Kumpel, Margine de Andrade Nicolodi também parabenizando a secretária, vários comentários aqui, agradecemos a sua audiência.